Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa aula de homilética, onde você está aprendendo aí alguns princípios práticos sobre como você pode pregar um bom sermão para a sua igreja ou apresentar um bom estudo bíblico de uma maneira didática e usando uma boa estrutura. E hoje nós vamos falar sobre a estrutura homilética, a estrutura que é geralmente usada na comunicação, na pregação de sermões. A estrutura é importante porque ela torna a sua mensagem mais didática. Então ela se torna uma mensagem mais clara, as pessoas vão compreender melhor o que você está dizendo. Então é por isso que é importante usar uma boa estrutura homilética. E você está vendo aí na sua telinha as partes de um sermão. Então todo sermão ele tem um título, tem um texto básico que é o texto que nós escolhemos para pregar a mensagem. Ele tem um desenvolvimento, ele tem uma proposição, mais uma sentença de transição, vou falar depois sobre isso, e ele tem geralmente 2 ou 3 divisões. Eu não aconselho vocês a colocarem muitas divisões, por quê? Porque o sermão pode ficar cansativo, né? E isso pode dificultar que o seu auditório absorva aquilo que está sendo ensinado. E todo sermão também tem uma conclusão. Então hoje nós vamos falar um pouquinho sobre essas partes do sermão. Eu quero dar um exemplo para vocês aí de um sermão com essa estrutura. Antes de falar dessa estrutura, desse exemplo, eu quero só dizer a vocês que existem muitas estruturas de comunicação. Portanto, existem também muitas estruturas homiléticas diferentes dessa que nós estamos propondo para vocês. Bem, aí na tela de vocês têm um sermão que tem como título A Vida Triunfante. O texto base é Filipenses 1, capítulo 12 até o versículo 21. Uma sugestão de uma introdução, né? É que você poderia, por exemplo, definir o que é uma vida triunfante e até contar o testemunho de alguém que experimentou isso na sua vida. Os triunfos que foram obtidos através da fé em Cristo Jesus. A próxima parte dessa estrutura é o desenvolvimento. Nós temos aí uma proposição. A proposição nada mais é do que uma frase que tem um sujeito, um verbo e um predicado. Por exemplo, aí no caso vocês têm aí, os crentes podem ser gloriosamente triunfantes. Então essa frase tem um sujeito, tem um predicado e também tem um verbo. E nós temos também a sentença de transição. A gente vai falar sobre ela, mas eu quero só antecipar para vocês que a finalidade de uma sentença de transição é produzir uma conexão entre a parte anterior do sermão e os pontos da pregação. Então, nas partes anteriores desse sermão aí você tem uma introdução, né? E a sentença de transição ela conecta a introdução e a proposição aos 3 pontos da pregação. Geralmente a sentença de transição é colocada como uma pergunta. Ela também pode ter outras características, né? Mas aí no caso vocês podem ver que ela faz uma pergunta: em que circunstâncias podemos triunfar? Primeiro ponto seria em meio à adversidade, isso está aí no capítulo 1, dos versículos 12 ao 14, em meio à oposição, e em face à morte. Então fica a seu encargo desenvolver esses pontos, escrever, né, esse conteúdo. Nós vamos também falar sobre como desenvolver esse conteúdo, que é a argumentação de cada ponto desse sermão. E na conclusão, a proposta aí seria que você dissesse ou enfatizasse a ideia de que Cristo é aquele no qual nós podemos superar todos os momentos das nossas vidas, né? Em Cristo nós podemos superar as adversidades da vida humana. Bem, eu vou falar sobre o título. No título do nossa estrutura, né? Eu quero dar algumas sugestões sobre a forma como você deve colocar um título. Por exemplo, o título deve ser bem específico, não é uma frase, não deve ser longo. No exemplo anterior vocês observam isso, né? O título é A Vida Triunfante, é uma pequena palavrinha, bastante expressiva, que sintetiza bem a ideia do sermão e do texto da pregação. Então o título ele não deve ser longo e deve chamar a atenção do auditório. O título também é uma expressão que anuncia de uma maneira muito específica o que você vai pregar, né? O que será pregado durante o sermão. Então é muito importante nós pedimos a Deus a capacidade de criarmos títulos bem criativos,
Como, por exemplo, nós temos aqui alguns exemplos, né? Suponha que você vai pregar sobre a graça de Deus. Né? Então, a graça de Deus é um tema muito amplo na Bíblia, e você não pode simplesmente dizer assim, eu vou pregar sobre a graça, mas o que é que você vai falar sobre a graça? Né? É importante delimitar esse tema, especificá-lo mais e criar um título que seja sugestivo. Você poderia falar muitas coisas sobre a graça de Deus, como, por exemplo, o que é a graça de Deus? Isso poderia ser um título. Os benefícios da graça, a fonte da graça, né? As bênçãos da graça. Nós temos alguns exemplos aí, nesse caso, de alguns títulos que você poderia utilizar. Né? Outro caso aí, outro exemplo, né? Digamos que você vá pregar sobre a vitória. Vitória é um tema muito genérico, muito amplo. O que você poderia dizer sobre isso? Os segredos, por exemplo, de uma vida vitoriosa, os pré-requisitos para a vitória, a vida cristã vitoriosa, os passos para a vitória. São formas de você especificar ou delimitar o seu título. Né? E é muito importante que você faça isso para que o seu sermão se torne um sermão mais expressivo. Né? Características de um título, quero falar um pouquinho disso aí. Em primeiro lugar, o título tem que ter relação com a passagem bíblica na qual ele se baseia. Nos casos que nós colocamos, nós usamos um texto bíblico e o título ele está relacionado com o conteúdo desse texto. Portanto, o título ele nasce do texto. Não esqueça disso não. Em segundo lugar, deve ser um título interessante, que chama a atenção, que possa ser usado como uma ferramenta para você fisgar a atenção das pessoas. Em terceiro lugar, deve ser breve. Né? Em quarto lugar, deve vir em forma de interrogação, pode ser uma exclamação, pode ser uma afirmação, pode conter uma citação em um texto bíblico. Né? Então, o título tem que ser algo realmente bastante criativo. Bem, gente, eu vou parar por aqui. E na próxima semana nós vamos falar sobre a introdução de um sermão. Eu estou colocando na telinha de vocês algumas passagens bíblicas que eu quero sugerir que você faça um exercício. Né? Tem aí Romanos 15:1, 1 Reis 22:43. Então você vai ler essas passagens e delas você vai tirar um título. Você escolhe uma delas, aí tem também o Salmo 84:11, Lucas 6:11, Jeremias 15:16, João 4:14, João 3:16, Hebreus 11:1, Provérbios 18:21, Gênesis 6:8 e Gênesis 18:24. Escolha uma dessas passagens, ou até mesmo todas, leia com atenção, ore, pense um pouquinho e tire um bom título para cada uma dessas passagens. Que Deus te abençoe. Acesse o nosso site, lá tem muita coisa na área de teologia, de pregação, muitas informações que vão te ajudar a crescer na questão da pregação da palavra de Deus. Né? Então, um abraço para vocês e até a próxima videoaula.